Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Silvana e eu estou aqui para começar a apresentação do meu trabalho sobre a Catedral de São Sebastião da cidade de Ribeirão Preto. A Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto, ou Catedral São Sebastião, é a principal igreja católica da cidade paulista de Ribeirão Preto. O prédio da catedral, juntamente com seu entorno, foi tombado pelo Condefat em 2014. A entrada da catedral localiza-se na rua Florencio de Abreu, entre as ruas Tibiriçá e Visconde de Inhaúma, no centro de Ribeirão Preto. Agora eu vou falar um pouquinho da história da Catedral de São Sebastião. Ribeirão Preto foi fundada em 19 de junho de 1856. Foi elevada à paróquia a 16 de julho de 1870. O Papa Pio X criou a Diocese de Ribeirão Preto no dia 7 de julho de 1808, desmembrando-se da Diocese de São Paulo pela bula Diocesium Nimiam Amplitudinem, executada a 8 de outubro de 1908. Dom Alberto José Gonçalves, primeiro bispo, tomou posse da Diocese de Ribeirão Preto a 28 de fevereiro de 1909. O Papa Pio XII elevou Ribeirão Preto à arquidiocese no dia 19 de abril de 1958, pela bula Sacrorum Antistitum. Dom Luís do Amaral Mouzinho, primeiro arcebispo, instalou a arquidiocese no dia 30 de novembro de 1958. A cidade de Ribeirão Preto foi fundada 19 de junho de 1856, a partir de doação feita para formar o patrimônio de São Sebastião do Ribeirão Preto, de terras desmembradas, demarcadas e doadas da Fazenda Retiro e Retiro da Barra. A Catedral de São Sebastião, mais que um templo religioso, representa um monumento artístico importante, localizado na área central da cidade de Ribeirão Preto. A história desse templo se iniciou no século XIX, a partir da doação de um patrimônio por alguns fazendeiros que habitavam essas terras, com o objetivo de levantar uma capela em louvor de São Sebastião, no bairro das Palmeiras. De capela para matriz e depois Catedral de São Sebastião, sua história revela a tenacidade de padres e bispos que, ao longo dos anos, se empenharam na sua construção e embelezamento. Um segundo templo mais amplo foi construído na atual Praça 15 de Novembro e posteriormente demolido, para dar lugar a uma remodelação urbanística da cidade. O terceiro templo, que é a catedral atual, foi construído no início do século XX, em estilo arquitetônico neogótico, muito utilizado no Brasil para as edificações religiosas daquela fase. Em 1904, ocorreu o lançamento da pedra fundamental para a construção da matriz de São Sebastião, depois catedral, sob o empenho do pároco Monsenhor Joaquim Antônio de Siqueira e de seu auxiliar, Padre Euclides Gomes Carneiro. Em 1908, com a criação da Diocese de Ribeirão Preto e a chegada do primeiro bispo, Dom Alberto José Gonçalves, no ano seguinte a obra ganhou impulso. Dom Alberto contratou artistas para decorar a catedral, dentre eles o pintor paulista Benedito Calixto, hoje reconhecido como um dos grandes artistas da época e que foi responsável pela pintura das 6 telas que retratam a vida de São Sebastião. Ele executou também outras imagens com temas religiosos edificantes, como a pintura da Sagrada Família. Por volta de 1918, a construção foi terminada, faltando apenas partes da decoração interna. A catedral é um prédio imponente, rodeado por jardins, com escadaria de acesso na parte central e entradas laterais. Numa visita ao seu interior, é possível ver ao centro o altar principal, dedicado a São Sebastião, tendo ao lado a Capela do Santíssimo,
que se destaca pelo altar e pelas pinturas decorativas. O altar foi sagrado em 15 de junho de 1946 e a capela em 4 de julho do mesmo ano, pelo bispo Dom Manuel da Silveira, del Buques. Prosseguindo nessa visita estão 2 altares especiais laterais, erigidos aos santos de devoção. Ao lado esquerdo de quem entra no templo está o altar especial do Cristo crucificado, seguido pelo primeiro altar lateral, dedicado ao Menino Jesus de Praga, com Santa Teresinha e Santa Rita de Cássia. O segundo altar é dedicado a São José, com o Santo Expedito e Santa Luzia. O terceiro altar é dedicado a Nossa Senhora do Rosário, com São Domingos e Santa Catarina de Sena. Ao lado direito encontra-se o altar especial de Nossa Senhora Aparecida e o altar lateral dedicado a Santo Antônio, com São Geraldo e São Francisco de Assis. E segundo altar é dedicado a Nossa Senhora das Dores com São João Batista e Santa Ana. O terceiro é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, contando ainda com Santa Margarida Maria e Santa Edviges. A catedral possui um conjunto de vitrais instalados entre 1917 e 1918, que retratam santos conhecidos dos católicos e que são exemplos de vida e virtude a serem seguidos. A porta principal, chamada de bronze, feita em 2 folhas, é um dos elementos arquitetônicos que compõem as maravilhas da catedral, inaugurada em 18 de novembro de 1954. E tem um significado especial por contar por meio de escudos a história da diocese, hoje arquidiocese. Na folha direita estão sucessivamente os escudos em bronze do Santo Padre Pio XII, gloriosamente reinante, de Dom Alberto José Gonçalves, primeiro bispo diocesano, e de São Sebastião Orágano, da catedral e patrono da cidade de Ribeirão Preto. Na folha esquerda estão os escudos do município de Ribeirão Preto. Na parte posterior da porta, em letras de bronze, estão os nomes e datas referentes aos escudos, com a expressão latina ad perpetuum rei memoriam em português, para perpetuar a memória dos fatos. A porta não é toda em bronze, devido aos altos custos para sua execução. É de ferro, com escudos e ornatos em bronze. A Capela do Santíssimo destaca-se pelo altar e as pinturas decorativas que formam um conjunto harmonioso que completa a beleza da Catedral de São Sebastião. O trabalho de preservação e manutenção do templo e de seu entorno prosseguem no século XXI, com a dedicação e empenho de seus párocos e da população católica, conferindo destaque a essa região privilegiada da cidade para seus habitantes. Muito obrigada.